Queridas e queridos, vamos voltando para começar a nossa roda de conversa sobre a única certeza, que é a morte. Nós teremos convidados muito especiais aqui essa noite, e em nome da Unipaz EAD, eu dou boas-vindas a todos vocês. Boas-vindas de volta, depois dessa peça tão tocante, tão emocionante, da Lu e do Zé Regina. Explicando um pouquinho de como vai acontecer essa peça, ou essa roda de conversa, com 160 pessoas nesse momento. Para que nós possamos atender o maior número de questões possíveis dentro do nosso tempo, as perguntas serão feitas por escrito. Então pedimos que a qualquer momento, a partir de agora, vocês tragam as suas questões pelo chat aqui do Zoom, pelo bate-papo. Eu e o Érico estaremos recolhendo essas perguntas e as levaremos aos facilitadores no momento adequado, que é um segundo momento. No primeiro momento, nós teremos uma fala, uma breve fala, de aproximadamente 10 minutos de cada facilitador. E, após todas as falas, entraremos nesse momento de perguntas e respostas. Então, já está valendo, tragam suas perguntas e nós estaremos atentos. Não poderemos responder a todas, provavelmente, é o que costuma acontecer. Então, tentaremos, às vezes, juntar mais de uma e privilegiar o máximo possível. Mas quem não puder ser atendido, traga depois pelo e-mail as suas questões e nós tentaremos respondê-las por escrito, para que todos possam ser atendidos. Muito bem? Sem mais delongas, vou começar apresentando o nosso primeiro convidado, muito mais do que especial, que é o Tom Almeida. O Tom é o fundador do Movimento Infinito, idealizador do Festival Infinito, do Cineclube da Morte no Jantar, da Jornada Eduardo Alferes de Cuidados Paliativos. É empreendedor social, ativista, palestrante, facilitador de workshops, conector, comunicador e cozinheiro. Tom, seja muito bem-vindo. A fala está contigo. Tom. Eu não estava conseguindo sair do mudo. Eu estava bloqueado aqui. Boa noite, todos, todas. Que alegria, que demais. Uma sexta-feira aí com mais de 150 pessoas. Incrível. Parabéns, Lu. Parabéns, Regina, pela peça. Incrível, linda, tocante. Incrível. Assim, muito, muito bom mesmo. Parabéns. É muito um presente para a gente, assim, e ela abre discussões assim, super importantes, e vocês trouxeram temas, abordaram esse tema que é tão desafiador de uma forma muito bonita. Então, parabéns e obrigado. Então, para quem não me conhece, então, como o Yuri já comentou, né, então eu criei um movimento chamado Infinito, no Instagram, infinito.etc., e ele foi muito esse processo, eu me vi muito assistindo a peça nos meus processos de luto e da minha forma de me relacionar com a morte. O movimento Infinito ele surgiu depois de eu viver perdas muito importantes na minha vida. Então eu tive 3 mortes em 3 anos seguidos. Eu perdi a minha mãe, depois um primo muito querido, o Eduardo Alferes, e depois o meu pai. Eu estou vendo aqui.
O meu som tá ruim? Vocês não estão me ouvindo? Como é que tá aí? Se eu ouvi um comentário? Yuri, tá bom meu som? Tá bom o Perfeitamente. som, tá bom o som. Tá bem? Então, Perfeitamente. beleza. Então, perfeito. E depois de eu viver essas 3 mortes, durante esses processos, eu comecei a olhar, na verdade, principalmente depois que eu perdi a minha mãe, que eu sempre tive muito medo da morte, e principalmente um medo muito grande da morte da minha mãe. Como que eu iria vivenciar isso? E eu digo que eu vivi muito mais pensando como seria a minha vida sem ela, do que ter focado na minha vida com ela, naquele medo da morte. E isso fui mudando a minha relação, eu fui entendendo melhor como isso aconteceria. Durante a experiência que eu tive com meu primo, depois da morte da minha mãe, jovem, ele veio a falecer com 41 anos, eu comecei a entender que era muito importante que eu estabelecesse uma nova relação, como a Lu fala na peça, de uma relação mais íntima com a morte. Eu resolvi realmente olhar ela de frente. E a partir desse momento que eu olhei e passei a olhar a morte de frente, eu comecei a ter uma relação muito mais importante com a vida. E isso mudou radicalmente a minha vida. Foi aí, nesse processo, que eu conheci cuidados paliativos, e foi a partir disso que eu comecei a conhecer profissionais e pessoas que trabalham com cuidados paliativos, e comecei a ver o impacto que isso traz na vida das pessoas. E daí isso mudou radicalmente a minha vida. E com essa experiência que eu tive com a morte da minha mãe, depois da morte do meu pai, a morte da minha mãe, depois do meu primo, também isso moldou muito a forma como a gente encarou e vivenciou, e como a gente ajudou a promover a morte, que a morte com meu pai. Tom, tá travado. Travou. Pessoal, parece que o Tom está com um probleminha de conexão. Já estou entrando em contato com ele para ver o que podemos fazer para ajudar. Vale sempre a pena lembrar que esse é um evento ao vivo. Eventos ao vivo, como tudo que é vivo, não são perfeitos. Então, logo, logo restabeleceremos o contato do Tom. Já voltei. Viva! Maravilha! Voltei. É isso. Na verdade, a gente está falando sobre a impermanência, né? E é isso. Essa impermanência. Eu acho que uma outra coisa que esse mundo digital veio nos mostrar, que é isso, que não adianta se desesperar. Uma hora ou outra isso vai acontecer. Então a gente cai, mas diferente da morte, a gente volta. Então, desculpe, mas isso acaba acontecendo, dessa impermanência. Mas o que eu gostaria, assim, que eu vim contando, né, foram as experiências que eu tive com as perdas das pessoas muito importantes da minha vida, e que isso me trouxeram para o caminho de criar o infinito, que é um espaço que a gente cria conversa sincera sobre viver e morrer, através de vários encontros, vários eventos, como o Yuri falou, internacionais, muita gente importante para umas conversas muito boas, o Cineclube da Morte, a Morte no Jantar. E o que eu sinto é que as pessoas estão muito dispostas, existe um grupo muito importante de pessoas dispostas a olhar para a morte de frente, começar a se relacionar com ela e entender melhor esse processo. Falar sobre a morte no geral, as pessoas, a primeira sensação é: eu não quero falar sobre isso, eu quero fugir disso. Mas, ao mesmo tempo, o que eu venho vivenciando no infinito é o número de pessoas cada vez maior realmente interessadas em ouvir, em falar e discutir e fazer trocas nesse ambiente. O que eu falo e o que eu vivencio, o que eu experiencio no infinito com as milhares de pessoas que nos seguem, é que quando você realmente resolve olhar de frente para a morte, e além do medo e além da dor, você acaba encontrando outros sentimentos que são muito nobres, que é muito amor, conexão, pertencimento, intimidade, acolhimento. E é isso que a morte, e eu sempre falo, não é para minimizar a morte. Então eu falo assim, não, na verdade ela não é tão sofrida, ela não causa tanto medo. Não, ela vem com toda a sua potência.
E a gente acaba não vivendo toda a potência, porque a gente fica só muito mais focado no medo e na dor. E quando a gente se entrega e entra nisso de cabeça, nesse processo de se relacionar com esse processo, todos esses sentimentos acabam invadindo e tornando a experiência muito mais completa. Então, você sai dessa experiência transformado. Então, eu acho que a natureza é tão inteligente que, inclusive, esse processo da impermanência, do meu ponto de vista e de várias outras pessoas, é um processo muito importante de autoconhecimento. É um processo muito importante de desenvolvimento. A partir da dor, a gente sai muito transformado. Eu estou aqui fazendo apologia à morte de forma alguma. Eu estou olhando para ela na sua potência. Na sua potência. E eu falo não por mim. Assim, a gente recebe muito depoimento de pessoas que vivem, compartilham as suas experiências no infinito com a gente. Sobre as experiências de morte. E a gente tem acompanhado assim, uma maturidade no grupo impressionante, de pessoas que viveram um luto há muito tempo atrás e agora vivendo novos lutos, mas com coragem de olhar para a finitude, olhar para a terminalidade, entender que isso está acontecendo. Então, não lutar ou fugir desse processo, mas olhar para isso de frente, com toda a sua complexidade. E depoimentos muito importantes sobre o quanto que esse luto tem sido muito mais saudável. Nós estamos vendo um desafio enorme, então até eu imagino assim, que muitas pessoas aqui tenham perdido alguém nesse processo agora do Covid, da pandemia. Sejam pessoas muito próximas, ou pessoas amigas, ou conhecidos, mas assim, acho que é quase impossível ter alguma pessoa ilesa nesse grupo, de não ter perdido alguém. Então, hoje mais nada, eu sinto muito por você estar vivendo isso, eu sinto muito pela tua dor, mas também convidar para esse olhar amplo de tudo que pode ser esse processo. Tudo que a gente tem aprendido, tudo que a gente tem se desenvolvido. Existe também no processo de dor, existe também um processo de muita beleza. E eu falo isso com muito cuidado, eu acho que eu vou ser entendido aqui nunca para minimizar a dor, nunca para trazer ou romantizar. O meu papel no infinito, e hoje acho que é o meu propósito na minha vida, é como que a gente pode naturalizar a morte, torná-la natural, como ela é. Ela faz parte do processo natural nosso da vida. Ela não é o oposto da vida. Ela faz parte da vida, da forma como tudo nos mostra, tudo é impermanente. Né? Então, se a gente começar a observar a natureza, eu agora com a pandemia fiz uma grande mudança na minha vida. Hoje eu moro vim para o meio do mato, no meio da natureza, e daí isso está muito mais evidente, toda essa transformação, toda essa impermanência. Então, o meu convite é que a gente olhe para a morte de frente, que a gente passe, como a Lu fala na peça, a desenvolver uma relação mais íntima com a morte, que a gente possa fazer amizade e olhar para ela e falar assim, como que você pode me ensinar a viver melhor? Obrigado. Que maravilha, Tom. Muito obrigado pela sabedoria da sua fala. Vamos agora à nossa próxima convidada, que é a atriz que todos vocês viram agora há pouco na peça, a Lu Schutt. Ela é terapeuta holística e coach para a área médica, especializada em atendimento a pacientes, familiares e profissionais de saúde. Autora do Pequeno Manual da Boa Morte, livro que inspirou o desenvolvimento do texto da peça de sua autoria. Formada pelo Medical Coaching Institute de Israel, se dedicou aos últimos 5 anos ao desenvolvimento de resiliência no contexto de cuidados paliativos e de acompanhamento de grupos de apoio a pessoas profissionais afetadas por grandes perdas. Dessa vivência, prática, pessoal e profissional, surgiram os principais elementos da peça que vimos. Para saber mais, vocês podem acessar o Instagram dela, que é @sagradofim. Lu, é com você. Ai, ai, tem que respirar, né? Primeiro, assim, eu quero contar da emoção que eu ouvi como a peça impacta e todas as mensagens no chat. E vocês viram só um pedacinho, viu, gente? Eu costumo pensar na peça assim, que a gente coloca o povo num escafandro e mergulha, assim,
que nem aqueles mergulhadores de profundidade, mão dada com vocês, até chegar no fundo, e dali a gente volta para a superfície. Essa é a curva que a gente quis desenhar na peça como um todo. E é a curva que eu ouço na fala do Tom, nos depoimentos que a gente está recebendo aqui, de pessoas que acompanharam perdas importantes de seus pais. E eu sinto que o que nos une é uma aliança. Hoje, todos nós temos um inimigo comum. O primeiro inimigo é a ignorância. E essa ignorância, o Tom, a Lídia, e humildemente eu e Zé, através da arte, estamos tentando quebrar. A gente conhece a morte de cinema. E ontem eu assisti, até recomendo que vocês vejam o capítulo. Sabe aquela série Método Kominsky? Lançaram agora novos episódios para quem não estava acompanhando, mas, enfim, estamos todos cinéfilos, né, em pandemia. E o capítulo era o ator que representa um professor de atores, e ele encontra... a cena começa com os alunos dele representando, sabe aquela cena do Titanic, que eles se despedem e o rapaz vira para a Rose, que é a atriz principal do Titanic, né? E fala, olha, você não vai esquecer de mim? Não, eu não vou esquecer de você. E aí ele se solta dela e se permite ir para o fundo. Eu espero não ter dado spoiler do Titanic, mas dei um pouquinho do... para quem não viu o Titanic. E depois que ele mostra essa cena, né, de morte, que foi, inclusive, muito emocionante, feita pelos alunos, ele vira e fala assim, mas a morte não é assim. Quem aqui entre vocês já acompanhou alguém morrendo? Porque a morte ela tem outra característica. E ele descreve isso lá na série. É um momento de introspecção do ser. Ele não está mais relacionando com a tua presença, mesmo que esteja lúcido, porque é um momento da perplexidade, do dar-se conta que a vida se finda ali, da entrega ou da rejeição a esse momento, não importa. O que importa é que ele é um momento muito para dentro. É um nascer para dentro. E a gente se prepara muito pouco para esse momento. Não só nós, como na nossa capacidade de estar de mãos dadas diante daquele ser que está vivendo essa perplexidade. E apesar de ser a única certeza, a gente não cuida desse lugar. E é por isso que eu tenho um carinho imenso, não só por essas pessoas lindas que estão hoje aqui, o Zé, a Lídia, o Tom, que são porta-vozes desse alerta, né? Desse, cuida disso. Mas também das pessoas maravilhosas que vieram aqui, que são guerreiros contra esse inimigo da ignorância, como a Gláucia Tavares, a Lucélia. Tem pessoas lindas hoje aqui, também guerreiras desse campo. Então, eu quero dizer para vocês que, para nós, é uma mensagem de união que a gente quer trazer aqui hoje. União e consciência. E é isso. É como eu espero que chegue esse encontro para vocês, um momento de união e consciência. Obrigado, Lu, querida, pela sua fala, pela sua atuação e pela sua entrega. Acho que tocou a todos nós. Muito, muito obrigado. Muito bem. E agora nós vamos falar com o diretor da peça, Zé Regino.
que é palhaço, arte educador, bonequeiro, diretor e ator de teatro, cenógrafo e figurinista, graduado pela Fundação Brasileira de Teatro, mestre em arte e processos composicionais para cena pela Universidade de Brasília, pela UNB, concluído com a dissertação A Dramaturgia da Atuação Cômica, o desempenho do ator na construção do riso. É também instrutor em yoga, yoga do riso, certificado pela Laugh Yoga, da International University. Em Brasília, fundou o grupo de teatro Celeiro das Antas, foi professor na Faculdade de Artes Dulcina de Moraes e professor de direção teatral no Departamento de Artes Cênicas da UNB. Participou com seus trabalhos de festivais em vários estados do Brasil, Espanha, Estados Unidos, Portugal, Itália, Alemanha e Malta. Para saber mais, acesse o Instagram dele, @JoséRegino. A gente vai colocar aqui para vocês. Ele também foi diretor meu e diretor da Lídia, na época do que fazíamos teatro. Zé Regino, muito bem-vindo. Uma grande satisfação tê-lo aqui. Muito agradecido. Gratidão a todos, todas e todos que estão aqui. Um encontro como esse é uma coisa preciosa e muito rara. Vou ligar aqui o meu cronômetro para não passar do tempo, porque eu falo muito. Bom, vamos lá. Bom, eu sou palhaço e minha pesquisa é sobre comicidade, né? E quando eu encontrei com a Lu, a Claudinha que nos apresentou, eu falei, bom, vou trabalhar com isso que dá umas boas gargalhadas. O drama, a tragédia é muito próximo do humor e dá material maravilhoso para o humor. Mas o que aconteceu foi outra coisa. Eu não sabia que eu estava dando início a uma cura de um processo muito profundo em mim. Um ano antes, eu tinha perdido uma tia, uma pessoa muito preciosa, com quem eu tinha um convívio forte, afetivo, e eu consegui lidar com esse luto da minha tia, com essa perda, de uma forma que eu confesso que eu fiquei muito orgulhoso. Assim, a família de forma geral, e eu consegui, foi uma coisa que eu falei, nossa, que bonito, como eu estou bem. Eu tenho muitas cenas com o meu palhaço, que eu faço já há 28 anos, 30 anos, que esse tema permeia algumas brincadeiras. E tem um espetáculo para bebês que trata desse tema, né? E sobre a morte. E aí eu sempre achei que eu estava preparado. Só que a vida é surpreendente, né? Em 2019, em maio, eu perdi meu companheiro, que a gente vivia já há 5 anos juntos, e eu fui perceber 3 meses depois, 2 meses e meio depois, que eu tinha lutado contra o luto. Eu tinha evitado o luto. E aí, por várias circunstâncias, e com a ajuda do meu terapeuta, eu acabei me entregando nesse luto tardio, entre aspas. E aí eu pude sentir um outro peso. Eu vi que o luto, é como a Lu fala, é um hóspede que se instaura no quarto de hóspede da sua casa sem pedir licença. E quando você menos espera, você levanta e ele senta com você na sua mesa do café da manhã, sem pedir permissão. Ele se torna presente, ele faz você lembrar e ter que... Enfim. E o processo do trabalho com a Lu me fez rever, me fez curar, me fez lidar de outra forma, com outro carinho por esse meu companheiro, que foi uma pessoa que eu amava muito. E, enfim, e aí eu pude viver. Eu tenho um filho, que hoje tem 33 anos de idade, foi uma pessoa muito importante nesse processo de me ajudar a superar, de me ajudar a lidar com a perda no momento ali, durante todo o velório, durante todo o tempo. Ele falava para mim, pai,
É a sua última chance de falar para o homem que você amava tudo que você tem para dizer. Diz para ele, pai. Não guarda nada para você, não. E o lidar com a montagem desse trabalho me fez retomar, me fez reviver, me fez curar coisas, me fez alinhar comigo questões que ficavam lá no fundo, bem no fundo. E hoje eu acho que eu estou lidando de uma outra forma, né? Lidando de um outro jeito. Eu tenho aprendido muito sobre a morte com a Lu. Muito, 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 muito. Mas meu desafio é que o próximo trabalho dela seja uma comédia. Para ela aprender a fazer rir comigo. Bom, é isso. Então, esse trabalho tem esse peso, tem essa força. Alguém perguntou aqui se a gente já estava com tudo pronto no início de 2020. Não, não. A gente estava na sala de ensaio, construindo a encenação, trabalhando no treinamento, né? Depois que a Lu me convidou e que eu aceitei o convite dela, que eu descobri que a Lu é bailarina, é cantora, é uma puta de uma artista, e ela esconde atrás disso, eu não sou artista. Ó, todo mundo viu aí a testemunha, todo mundo é testemunha ocular, Lu, você não pode mais falar sobre isso. Eu não sou. Bom, e aí foi decretado, né, o recolhimento, os teatros fecharam, o espaço de treinamento fechado, e a gente passou, a partir de então, a trabalhar tudo, aquilo que vocês viram, a não ser o texto, que já estava bem encaminhado, e depois surgiu novas coisas, foi feito no processo da pandemia. E, desde então, no dia que a gente se despediu do teatro, né, Lu, nunca mais a gente se encontrou presencialmente, nunca mais. A gente construiu todo esse processo à distância, entrando nesse novo espaço, adquirindo esse outro domínio, e é isso. A gente tem aprendido a lidar agora com essa, que é uma outra morte, né? O não espaço, a não presença, nos coloca em outro lugar. E com a Lu também eu tenho aprendido que, para cada um que parte, a gente tem que fazer o nosso ritual de despedida, independente do corpo estar presente ou não, a gente tem que fazer da nossa forma, do jeito de cada um. A gente não pode, morreu, sinto, e guardo aquilo. Isso vai juntando coisas dentro da gente, vai juntando coisas e faz parte, é um ritual que a gente foi tirado da gente. E ele é fundamental, ele é de extrema importância que a gente o execute, cada um da sua forma, no seu silêncio, mas que ele seja materializado e ele aconteça, esse ritual. É importante para que a gente fique com mais leveza diante disso. E, para encerrar, eu tenho esse espetáculo que chama Panam Panam, que eu faço também com o meu palhaço, para bebês, e o tema é a morte. E antes eu estava falando com o Tom que eu não posso vender esse espetáculo dizendo que o tema dele é a morte, porque as pessoas não compram. Aí as pessoas compram como um legal espetáculo de teatro para bebês. Que legal! Elas compram. E é feito por um palhaço, que legal! Compram. E depois se surpreendem. E ficam emocionadas, se comovem, se tocam. Mas tamanho é o preconceito, tamanho é a necessidade, a importância da gente trazer esse tema para a pauta do dia. Sempre, 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 sempre. É muito importante. Muito importante. Passo minha palavra, gratidão. Obrigado, Zé, pela sua fala tão linda, tão profunda, tão íntima. Muito obrigado pela sua entrega e pela sua confiança. Que delícia te escutar. Vamos agora para a nossa última, mas não menos brilhante convidada, que é a Lídia Rebouças, educadora e vice-reitora da Unipaz, psicóloga e mestre em psicologia
Com 38 anos de experiência na área clínica, especializações em psicologia transpessoal, com o professor Dr. Pierre Weil, e em Core Energetics, com o Dr. John Perracos, criadora e coordenadora do projeto Rodas de Conversa sobre a Morte na Unipaz DF, palestrante, facilitadora, formadora de multiplicadores, membro da coordenação do City Brasil, escritora, jardineira, artesã de patchwork, atriz, bordadeira, remadora e aprendiz da arte de viver a vida. É cofundadora da Unipaz no Brasil, em 1987. Lídia Rebouças, bem-vinda. Olá, pessoal, boa noite. Que sexta-feira maravilhosa, hein? Estou vendo 2 tons na minha tela. Então, primeiro, gratidão à Lu e ao Zé por essa peça tão sensível, tão inspiradora, tão potente, né? Tom Almeida trouxe a palavra potência. Eu gosto muito dessa palavra também na relação com esse tema. Como foi colocado na nossa divulgação, lá no que a maioria de vocês recebeu, nesse momento de pandemia, onde estamos regidos pelo Deus Pan, o Deus do pânico, o Deus do medo, Pan tem esse lado do pânico, do medo, mas ele também tem o lado da nossa natureza mais profunda, da natureza externa e da natureza interna, né? E estamos vivendo grandes absurdos nesse tempo de pandemia, todos sabemos disso. Todos sabemos disso. Como disse o Tom, todos perdemos alguém bem próximo. Hoje eu perdi um amigo, há pouco tempo atrás perdi um primo. Meus 2 irmãos acabaram de sair do Covid, né? Então, todos temos muitas histórias para contar nesse tempo de pandemia. E por isso é tão importante vermos que tudo que tem frente tem verso. Da mesma forma que Pan tem o pânico e tem a natureza mais profunda, o absurdo e a graça também estão bordados juntos. Porque se a gente não tem em relação a tudo isso uma visão mais ampla, nós vamos ficar naquilo que a Universidade da Paz entende que é o oposto da paz, que é a estagnação. A gente vai ficar atolado nos nossos medos. O medo tem um outro lado que é o amor. Tudo tem frente e verso. Então, quando fazemos esse movimento, nós podemos vivenciar mais a nossa inteireza, né? Então, quero lembrar aqui também de um grande amigo que fez a passagem em 2008 e que fundou conosco a Unipaz, Pierre Weil, que me introduziu na tanatologia, no estudo sobre a morte, e que escreveu esse livro, A Morte da Morte. Porque o Pierre, como psicólogo da transpessoal, sabia que a vida continua. Todas as tradições espirituais vão concordar com isso. A vida é eterna. Eu gosto de escrever essa palavra eterna, né? Brincando com essa ternura que é tão fundamental na existência e na grande vida. Estava falando antes para o Tom que o Pierre criou o verbo infinir, que facilita muito o contato com esse tema, né? Essa visão mais ampla desse infinir cotidiano, porque cada um de nós vive de frente com a impermanência, quer a gente queira lidar com isso ou não, a impermanência é o que é na existência de todos nós. Então, a forma como lidamos com as mortes cotidianas irá nos ajudar no momento da passagem. Não falar sobre a morte é uma grande normose, uma patologia da normalidade, né? Então, que bom que a gente está aqui conversando sobre tudo isso. E quero voltar um pouquinho agora para a peça, convidar vocês a verem 1 hora e 4 minutos, que vale a pena. Lá no início, a Lu vai falar sobre desapego.
Na psicologia budista, na qual eu fui introduzida por Pierre Rivaio, que tem mais de 2.500 anos, a nossa ocidental tem mais de 100 anos só. Para essa psicologia, a raiz do sofrimento é o apego. Apego a coisas, pessoas ou ideias. Sempre que a gente sofre tem um apego, né? Então, no início, a Lu vai falar sobre desapego, e tem uma parte que ela vai para o hospital cuidar do filho de uma amiga, um filho que está bem mal. E na peça, ela canta para essa criança, ela conta histórias para essa criança. Isso que a Lu faz nesse momento é o que James Leloup vai denominar transfusão de serenidade. Isso é o que nos torna parteiros e parteiras da passagem. E todos nós podemos nos preparar para sermos parteiros e parteiras da passagem, porque em algum momento nós vamos estar próximo a alguém que vai fazer essa passagem. Como lidar? Se deixando atravessar por uma respiração mais suave e profunda, porque é o sopro que atravessa corpo, emoções, mente e espírito. E só com esse sopro mais profundo nós podemos facilitar transfusão de serenidade, que é o que a Lu faz com essa criança. Quando a Lu fala da realização do sonho de Dona Maria, de viajar com a família, a Lu está falando de qualidade de morte. Dona Maria assumiu o seu protagonismo, assumiu a sua potência e falou: eu quero viajar com a minha família inteira. Então, é por isso que todos nós que somos amigos da morte, dizemos que quem tem medo da morte tem medo da vida. Quando a gente encara esse tema de frente, nós vivemos de verdade mais plenamente. A Lu vai falar também algo muito importante, viver melhor com menos. Quando eu vejo tanta corrupção, eu penso, a gente realmente precisa de educação para a morte. Porque essas pessoas que roubam esse monte de traquitanda não têm nenhuma educação para a morte. Eu tenho certeza, porque não se leva nada. Para que tanta tralha? Para que tanta tralha? O que de verdade faz com que a gente se sinta bem, em paz? Isso é uma falta enorme de educação para a vida, para a arte de viver a vida e para a arte de morrer. Então, isso que a gente está fazendo é fundamental. E eu acho que o meu tempo está terminando, eu quero convidar vocês, nós vamos ter esse evento, ele é um abre-alas para um evento maior que vai acontecer no final de semana que vem, maior em relação ao tempo só, né? Porque nós começamos na sexta e vamos até a noite de sábado, uma imersão na arte de viver, arte de morrer, com Alejandro Torrealba, o Roberto Crema e eu. E quero agradecer aqui à Lu, ao Zé, ao Tom, ao Yuri, ao Érico, a toda a Unipaz e a cada um de vocês. E se for possível, Yuri, coloca o áudio do nosso reitor respondendo a pergunta: você está pronto para morrer? Pode ser uma forma do Roberto estar com a gente, Yuri? Claro que sim. Preciso de 2 segundos. Tá. Então, o Yuri nos provocou com essa pergunta e o Roberto gravou um áudio. Então, é uma forma do Roberto estar com a gente nesse momento, porque com certeza o coração dele está aqui também. Vamos lá, então. Gratidão, queridos. Estou pronto hoje para morrer? Eis uma meditação para cada dia, uma indagação que nos impulsiona ao bem viver. E se eu não estou hoje pronto para morrer, quais são os apegos, as amarras, as questões inacabadas que me tolhem com relação a esse salto no abismo do desconhecido? Desde menino, a morte é uma questão que me espanta e ao mesmo tempo me encanta.
E na adolescência eu vivi uma experiência que na tananologia contemporânea se chama de experiência de quase morte, que eu relato no meu livro Saúde e Plenitude. Sem entrar em detalhes, essa experiência que transcorreu com sonho lúcido me retirou, em grande medida, o medo de morrer. E ao longo das décadas eu tenho sido um peregrino do silêncio, do processo e do encontro, que é algo que me cava desde o início. O encontro, que é o caminho para o autoconhecimento, para a transformação e o florescimento da autorrealização. Nós sabemos que o oposto da morte é o nascimento. E alguém que não é capaz de se encontrar com o morrer, também não saberá se encontrar com o nascer a cada momento, para a eterna novidade do mundo, como diz o poeta Fernando Pessoa. A morte é a nossa mãe mais antiga, dizia Rabindranath Tagore. E Carl Gustav Jung afirmava: a morte não é o fim, é a meta, é o único certo. Nós vivemos no mundo da impermanência. A existência é uma ponte. E quando eu me deixo naufragar na normose do tabu da morte, que é muito presente, infelizmente, no Ocidente, eu não sou capaz realmente de viver. E eu estarei sempre fugindo daquilo que é o processo, aquilo que é a mutação. Como se diz na tradição do I Ching, não há quem passa, não há o que passa, só há passagem. Então, travar amizade com a morte, eis uma arte de bem viver. Na tradição tolteca, se diz que a morte está sempre à nossa esquerda, à distância de um braço. E ela é a nossa melhor amiga, acompanhante e terapeuta. Se você tem um problema nesse dia, um impasse, um dilema, pergunte para a morte. E silencie, porque ela só vai responder através da capacidade do silêncio interior. Então, uma brisa poderá trazer um sussurro de resposta. E a morte passará a ser uma amiga ao invés do nosso pior pesadelo. Eis a questão. Uma pessoa consciente da morte é uma pessoa que é capaz de perceber a preciosidade, a beleza, o dom da existência. É como o amor que tem consciência da despedida. Então, eu estarei atento para não jogar fora os passos e os laços do meu cotidiano. Eu estarei sempre me abrindo para o que é essencial. E esse é o ensinamento da mestria da morte. Há uma imagem que me toca muito. Nós estamos rodeados de mortos e caminhamos para eles. Não é uma bela imagem? Que fala do essencial do encontro, porque nós somos concebidos no encontro. Nós nascemos no encontro, nós existimos no encontro e nós partiremos no portal iniciático, que chamamos de morte, para o encontro. Nós não morremos sozinhos. Isso é uma imagem que pode nos levar a essa arte de conciliar nascimento e morte no coração da grande vida, que é o que está antes, durante e depois. E essa grande vida que se expressa nesse instante, quando eu sou capaz de agora. O agora é transtemporal. Eu não tenho medo mais de morrer. Mais a pessoa está descentrada, mais lhe falta um centro e mais é impossibilitada a âncora no agora, que eu chamo de ecologia da presença. Mais essa pessoa estará despreparada para a morte. Agora, se somos capazes de viver o encontro com o instante, de dançá-lo, de sorvê-lo, ele nos nutre de tudo o que necessitamos. Se nós somos capazes de amar, amar com o corpo e com a alma e com a consciência, abrindo-se para o essencial, que é o mistério da grande vida. Então, a morte será um sorriso que encontraremos em alguma curva inusitada da estrada da existência. E se podemos
nascer sorrindo? Por que não morrer sorrindo, com uma bênção? Mas isso é só possível para quem foi capaz de viver, de amar e de se entregar ao coração do instante, no grande encontro. E eu concluo com essa expressão paradoxal. Nós caminhamos toda a existência apenas para, no final da jornada, retornarmos à nossa própria casa, de onde jamais partimos. É uma forma de lhe desejar uma boa sorte, uma boa morte, uma plena vida. Muito bem. Com essa fala, trazendo também o Roberto Crema, reitor da Unipaz, começamos agora o nosso ciclo de perguntas e respostas. E temos aqui uma para cada. Já temos uma para cada aqui preparadinha. E vamos começar pelo Tom. É do Érico. Ele foi o primeiro a perguntar. Temos aqui a Lídia, que fala dessa preparação interna para a morte, no desenvolvimento interno. 2 artistas que trazem, através da arte, reflexões sobre o tema e sobre o luto em si. E o Tom, que está diretamente ligado com a preparação prática, junto com a profissionais de saúde, que normalmente lutam contra a morte, a todo custo, e que, com o movimento, passam a trazer uma nova visão entre os profissionais. Tom, como você vê essa integração? Eu acho que ela é fundamental, porque a gente está falando de algo extremamente complexo, que é a vida, que é a morte. Então eu não tenho como separar cada uma dessas frentes. Dentro do infinito, eu falo, né, que a gente tem diferentes eventos, formas. Preciso fazer convites diferentes. Então, que uma pessoa aceite sentar comigo à mesa do jantar para falar sobre isso, aceite assistir um filme, aceite assistir uma peça, aceite... Ou seja, eu preciso fazer com que o convite para essa conversa seja interessante, que seja um convite que atraia essa pessoa. Então, eu acho que isso que a gente está trazendo aqui, né, através da arte, através da literatura, através do estudo, através de conversas simples, é a forma da gente olhar por todas as vertentes desse assunto que é tão complexo como a vida e como a morte. E eu sempre falo, né, que na nossa essência, conversa sincera sobre viver e morrer. Então eu preciso ser muito convidativo para que as pessoas sentem e aceitem. E principalmente eu preciso reconhecer, criar um espaço de segurança. E o que é um espaço de segurança? Ele pode ser muito diferente para cada uma das pessoas. Então, eu acho que essas diferentes abordagens, elas se complementam e elas são fundamentais. Então, unir todas as faces, essa complexidade humana que nós somos. Perfeito, Tom. Grato pela sua resposta. Seguimos agora, então, para uma pergunta para Lídia. Como reduzir o tabu da morte na nossa cultura, na nossa sociedade de forma geral? Acho o tabu, o medo de falar e até mesmo pensar, como é citado na peça, o maior empecilho para a compreensão desse processo de luto e aceitação. É do Gustavo Brock. E eu sugiro que, caso vocês, o Tom, o Zé, qualquer um de vocês, se quiserem, depois da resposta da Lídia, complementar, por favor, sintam-se à vontade. Acho que aí a gente amplia essa dança. Oi, Gustavo. Então, essa pergunta é fundamental, o Tom já falou sobre ela, eu ouço na fala anterior, né? Mas eu gosto de lembrar que pré-conceito é aquilo que vem antes de adquirirmos conceitos. Então, como o Tom falou, a morte é natural. Eu gravei um vídeo para a arte de viver e a arte de morrer, mostrando uma planta que eu tenho aqui, que eu acabei de plantar.
cujas flores nascem brancas. E no final, se a flor nasce, se o botão abre pela manhã, no final do dia, essa flor já está um leve cor-de-rosa, no dia seguinte ela vai estar com cor-de-rosa bem brilhante, um maravilha, na verdade, aquela cor que é difícil de definir, né? Então, ela vai viver várias passagens. Os tibetanos vão falar de bardo. Bardo são transições, são passagens. Nós vivemos transições, várias transições, durante o nosso dia a dia. Acabar com esse preconceito, ou aquecer esse preconceito, ou cuidar desse preconceito, é não separar a existência, o dia a dia, não separar as mortes que nós vivemos no dia a dia, as mortes de jeitos de ser, porque eu vejo, por exemplo, pessoas que tentaram se suicidar e que chegam para mim falando sobre isso, e eu olho para elas e pergunto: qual é a morte psíquica que você não encarou ainda? Qual é a morte de um jeito de ser que já se tornou obsoleto, que já não funciona mais e que você ainda está apegado a ele? Que morte é essa? Existe sim uma morte, né? Então, Gustavo, para mim, a sua pergunta tem a ver com tudo isso, com irmos conversando mais a respeito desse tema, entendendo que um ponto de vista é a vista de um ponto, cada um de nós vai trazer um ponto diferente, e por isso a reflexão pode ser aprofundada e tão rica, né? Que bom que a gente está aqui conversando sobre a morte. Muito obrigado, Gustavo. Queridos, Zé, Tom, a Lu, ela caiu, mas já está voltando, tá? Vocês gostariam de complementar essa questão? Você pode repetir a pergunta de novo dele, só para poder... Sim, Zé. Como reduzir o tabu da morte na nossa cultura, na nossa sociedade de forma geral? Esse é o coração da pergunta. Olha só, vamos lá. Vamos lá, minha parca opinião sobre a questão. Às vezes, algo que a gente tem, um ponto de vista, um conceito que a gente tem, quando a gente inverte a pergunta que dá origem a ele, ou a pergunta que a gente lida com ela, só o fato de inverter muda a nossa forma de olhar. Então, vou dar um exemplo. Eu sou militante LGBTQI+. A pergunta não é quando surge o LGBT vem à tona, por que as pessoas lidam dessa forma? A pergunta é, quando que surge o preconceito? Quando que surge o preconceito? Então, com toda uma luta que está aí para a gente ver quantas conquistas a gente foi adquirindo, quantas conquistas, porque esse preconceito ele surge em algum lugar e está em função de algum sistema que tenta implantar um conceito de uma família convencional, da Sagrada Família, né? E não aceita nenhuma possibilidade. Quando a gente inverte isso, porque ninguém pergunta quando surgiu a heterossexualidade, ninguém pergunta sobre isso. Mas se você pergunta quando surge esse preconceito, quem alimenta esse preconceito, você começa a ver de uma outra ótica. Então, a gente vem lutando durante muito tempo para que essa visão seja mudada e seja aceito como normal. E como é que o movimento vê isso? Trazer essa conversa para o dia a dia. Hoje, a gente não está lutando mais, nesse mês de agora, inclusive, de junho, o que a gente quer é assumir o orgulho. E quando a gente passou a falar de ter orgulho de ser quem você é, a perspectiva muda completamente. Então, se a gente começar a tratar da morte sem essa piedade, sem esse medo, se a gente parar, quando as pessoas pararem de esconder o peixinho do aquário que morreu porque o filho era pegado e não quer que o filho sente, quando a pessoa começar a entender que o cachorrinho ele tem uma vida muito mais curta que a nossa, porque é importante a criança vivenciar esse processo,
Quando as pessoas tiverem isso dentro, com tranquilidade, as coisas começam a mudar. Então, a gente tem que trazer isso para a pauta do dia, para o café da manhã. Antes que aquele hóspede que eu falei antes do luto lá, que está hospedado no quarto, sente e te impõe uma conversa, é bom você trazer essa conversa e não esconder, deixar claro. Eu tenho só uma experiência para encerrar. Eu estava brincando numa escola de portadores de necessidade especial e aí chegou um momento que eu, brincando com eles, fazendo uma pesquisa lá, construindo números, experimentando, eu estava brincando com um balão e a ideia era brincar com esse balão, todo mundo dançar junto com ele, celebrar junto com ele, depois eu esvaziava e guardava. Aí o balão explodiu na brincadeira. Aí eu, putz, quando eu corri para pegar os pedaços do balão, que eu ia encher um outro balão, uma menina, uma Down, parou, abriu os braços e falou: ele morreu. Quando ela falou ele morreu, falei: agora? Aí eu tinha uma caixinha lá que eu guardava algumas coisas, uns instrumentos, eu corri, esvaziei a caixinha e transformei essa caixinha no caixão. Saímos catando todos os pedacinhos, colocamos dentro desse caixão e a nossa dança virou uma celebração fúnebre e nós saímos em cortejo fúnebre pelo pátio da escola. E foi lindo, e depois a gente celebrou, voltou a dançar para celebrar aquilo. E, enfim, eles me ensinam muito, gente. Meus espetáculos são todos coautores disso, tá? Não é essa mente criativa deles que me aponta. Então, percebe a perspectiva e quando você não ignora isso que está aí na sua frente. Eu tinha um professor de filosofia que falava, quando a gente entender que o ato de lavar a mão, sabendo que ela vai sujar a mão e lavar de novo, é um ritual de morte e vida que você executa todos os dias, você fica mais tranquilo com ela. É isso. Que beleza, Zé. Muito obrigado. Tom, você gostaria de falar algo a respeito dessa pergunta? Eu gostaria de complementar, eu acho que, não quero ser redundante, mas eu só te trazer de uma outra forma, que eu acho que assim, a essência para a gente trabalhar com tabu é a comunicação. Né? E é isso que a gente faz no movimento. Então, desde o início, no Movimento Infinito, a gente pensou e falou assim, como que eu vou romper com todo o estereótipo que se fala sobre a morte? De todas as imagens, a linguagem, então a gente começou pela estética mesmo. Qual é a estética da morte? E como a gente vai abrir uma nova conversa. Então, não é para negar ou para distrair, falar, vem cá, a gente vai falar sobre outra coisa, então eu apresento a morte. Não é isso, a gente é muito honesto, mas a gente acabou criando uma nova forma de falar sobre isso. Porque se é um tabu, o que é o tabu? Então, primeiro, eu acho muito legal também na raiz da palavra, porque o tabu, na verdade, está relacionado ao algo sagrado, né? A origem quando começou o tabu era assim, isso aqui é tão sagrado que você não pode nem chegar perto, você não pode se relacionar. Então, como que eu convido as pessoas a se relacionarem com isso? Então, acho que tem um olhar de convite, um olhar de validação, como o Zé Regino falou, assim, a menina falou, morreu. O nosso caminho tendencioso é assim, não, imagina, né? A gente tem muito de não validar o sentimento que está acontecendo. Então, assim, o que a gente vem aprendendo, validar o sentimento. Sim, existe medo, existe tristeza, existe dor, existe raiva, existe nada, existe indiferença. E o processo de morte, o processo de luto, ele é um processo muito complexo. Todos esses sentimentos fazem parte, ele é muito individual. Então, é muito importante que você valide tudo isso. Eu faço um trabalho junto com a Casa Paliativa, que é um projeto com pacientes que estão em tratamentos em cuidados paliativos. Eu tenho um grupo de apoio a familiares, ou seja, que eles são cuidadores ou familiares de pessoas que estão em cuidados paliativos com uma doença grave que ameaça a vida dessas pessoas. E é um espaço onde a gente valida muito todos os sentimentos daquele cuidador. De olhando para a terminalidade de uma pessoa que ele ama, disso chegando. E daí uma pessoa do grupo perde o parente, perde essa pessoa que ele ama e eles voltam para o grupo. E as pessoas entendendo. Então, quanto mais eu vou me aproximando disso, essa trajetória ela acaba sendo mais completa. Eu não posso falar que ela é menos dolorosa, ela é dolorosa, mas só que ela também tem outras coisas, outros sentimentos vão sendo validados. E daí, consequentemente, o processo do luto ele acaba sendo mais saudável. Então, eu acho que, para falar
sobre tabu, como diminuir o tabu, colocar luz nele, de uma forma convidativa e não de uma forma imposta. Eu posso complementar, Yuri? Sim, claro, eu ia te chamar agora, Lu. Eu penso assim, eu vejo muitas pessoas que estão no movimento de trazer e elucidar sobre a morte, às vezes caem numa armadilha que é facílima de cair, que é poetizar, né? Não, vamos para o braço dela. Ninguém quer ir para o braço dela, né? E a morte normalmente não é uma experiência muito agradável. Ela dói, ela fede, ela incomoda em todos os sentidos. Se a sua morte é lenta, então há uma probabilidade alta de sentir dor, né? Então, o tabu está muito ligado ao medo, a meu ver. E ele é um medo razoável, porque é o medo do sofrimento na partida. Então, a primeira coisa é entender a origem do tabu, que ela é uma origem digna, né? Ela é a origem do receio natural que nenhum de nós quer sofrer. Por outro lado, o que eu venho acompanhando na prática, né? É que também é um momento tão extraordinário de trabalhar compaixão, perdão e aprendizado, que eu gosto de ver a morte como uma professora, mas daquelas assim das antigas, que te coloca ajoelhada no milho, dá umas palmadas de palmatória, sabe? E às vezes ela é delicada e sussurra no seu ouvido que tem para aprender. E ela é sistêmica. A gente sempre pensa na morte como uma experiência individual, mas ela é sempre sistêmica. Porque na hora que alguém vai, toda uma dinâmica familiar, profissional, ou de seja lá que for o ambiente que essa pessoa estava engajada, morreu. Então, a gente tem que parar de pensar na morte como uma experiência de indivíduos. A morte é coletiva. E hoje nós estamos testemunhando a morte de 500 mil irmãos brasileiros, de milhões de irmãos humanos. E nesse momento, não tem como passar, como é que eu posso dizer, leveza. Porque a realidade está aí e ela é muito dura, né? Então, eu vejo dessa forma. Eu só me reconcilio com ela quando eu vejo ela como mestre. Porque outro sim, ela é, na realidade, um espaço sagrado, mas bastante desafiador, né? Então, acho que é isso que dá compaixão a quem, como nós, acompanha pacientes, né? Tom, Lídia, que permite a gente olhar, sim, a poesia desse momento riquíssimo de perdão, compaixão, transformação, mas também a delicadeza do sofrimento que ele abarca, né? Então, acho que é isso. Muito obrigado, Lu, pela sua linda resposta. Temos uma outra questão, é dirigida também a vocês quatro. Por gentileza, nos falem da importância, é da Denise Souza, tá? Por gentileza, nos falem da importância do ritual de passagem da morte no processo do luto. Descobri hoje com vocês que tive a oportunidade de ritualizar a morte do meu sogro em 2019, que estava no CTI, e cantei uma música que ele gostava e passando óleo de essencial de lavanda em seus pés. Horas depois, ele se desligou do corpo. Apesar da dor do momento, havia leveza. Quem sentir, começar. Yuri, quem perguntou? Denise Souza. Denise. Eu entendo que você está trazendo um tema fundamental. A Lu vai trazer o luto também, como hóspedes. E eu lembrei, Lu, da casa de hóspedes,
que é do Rumi, que é uma poesia que eu prescrevo como medicação para a alma, né? Quando você falou hóspedes, eu lembrei da Casa de Hóspedes do Rumi. O luto, ele é inevitável. Inevitável. E é saudável. Quando chega alguém me procurando, como psicóloga clínica, né? E as pessoas, a maioria, vive uma normose de se rotular. A pessoa chega e me diz, eu estou depressiva. Eu falo, bom, o que você está chamando de depressão? Ela fala, eu estou muito, muito triste, muito triste. Eu falei, mas o que aconteceu? Ah, eu perdi meu companheiro, a minha companheira, o meu filho, o meu companheiro. Bom, eu falo para ela, isso é saudável, você está vivendo luto. Os terapeutas de Alexandria, que viveram muito antes de Cristo, diziam que é importante que a gente conheça e, e entre e permaneça o tempo que o nosso coração inteligente pedir no quarto do luto. E no mundo de hoje, com essa normose de que não, nada disso, tem que estar sempre bem, tem que estar sempre feliz. Quem diz que tristeza é algo ruim? A tristeza é natural, é inevitável, faz parte. O oposto da depressão não é a tristeza, é a vitalidade. Isso é muito importante a gente lembrar. É isso que vai fazer com que a gente permaneça de pé em meio ao absurdo de não conseguirmos velar a pessoa que a gente perdeu, não conseguirmos nos despedir dela, nada disso. Mas nós podemos viver o nosso luto. Ninguém tira o nosso luto da gente. Ninguém tira. Então, é na medida em que a gente se entrega a esse deserto que a gente pode experienciar outras coisas também. Isso faz parte. Queridos, alguém quer complementar? Eu gostaria. Totalmente alinhado com isso que a Lídia está nos dizendo. Eu acho que tem alguns pontos. Eu acho que tem o aspecto que a gente está vivendo hoje, onde muitos dos rituais nós não estamos vivendo, podendo viver, por exemplo, porque tem a importância do ritual de velar um corpo, tem a importância do enterro, a missa de sétimo dia. Por que é tão importante esses rituais que são tão tradicionais e que também muito tempo as pessoas falam assim, eu não gosto de ir no velório, eu não gosto de enterro. Não é uma questão de gostar, é a questão de estar. E hoje a gente está entendendo a importância, porque quando eu estou num velório, é uma oportunidade, primeiro, por causa desse estado de luto, que a gente entra num estado que a gente, tanto cognitivamente quanto emocionalmente, a gente não consegue muito entender o que está acontecendo. Então, ali existem vários sinais, vários símbolos que acabam nos informando e eu acabo entendendo cognitivamente e emocionalmente que aquilo realmente aconteceu. Vai nos ajudando a cair a ficha do que aquilo lá realmente aconteceu. Além disso, é um espaço onde a gente encontra as pessoas que a gente ama, as pessoas que amam aquela nossa pessoa amada que se foi, onde a gente recebe acolhimento. Então, isso é extremamente importante para nos ajudar a trazer um conforto. E também é onde a gente começa a se conectar com o legado da pessoa, porque ali sempre vem histórias. Eu me lembro na morte da minha mãe, na morte do meu pai no interior, as pessoas iam contar histórias que eu não conhecia. E eu me lembro exatamente de uma cena assim, de uma amiga da minha mãe começou a contar sobre uma história, quando as duas eram amigas e davam aula. E ela contando essa história, e no fundo eu via o caixão da minha mãe e essa mulher. E eu falava assim, minha mãe está aqui. Esse era o sentimento, minha mãe está aqui, é nessa história, não é ali. Então isso também é um processo que me ajudou na elaboração dos meus lutos, de você poder entender que isso está acontecendo. Outra experiência que eu tive com o meu pai, que foi até com a, desculpa, esqueci o nome dela, que ela fez a massagem no pé do pai dela. Com o meu pai, eu tive a oportunidade de fazer a barba dele, já depois que ele fez a passagem. Depois de ele morrer, eu cuidei do corpo dele. E que isso, para mim, eu e minha irmã, foi um processo muito importante também. Porque também é mais um processo de você criar consciência de que aquilo realmente aconteceu e, ao mesmo tempo, assim, eu continuo cuidando do meu pai, mesmo depois que ele morreu.
é um ato de amor, da mesma forma que ela massageou o pé e fez lavanda, ou seja, o último ato que eu fiz foi de quê? Cuidado e amor. Então, a partir disso, eu sigo para o meu luto, que é essa complexidade de sentimentos, mas eu parto de um ponto de partida assim, foi amor, foi cumplicidade, foi dedicação. Então, isso é muito importante. Então, hoje, com os rituais que não podem acontecer, existe hoje, está se abrindo essa oportunidade de fazer rituais virtuais. Então, para que a gente tenha um guia de homenagens póstumas para ajudar as pessoas a realmente celebrarem. E daí, o que traz também de novo? É uma chance de, por exemplo, de reunir pessoas de todos os lugares do Brasil ou de lugares do mundo. Eu já celebrei cerimônias onde tinham pessoas, amigos do mundo inteiro participando, que numa reunião presencial isso não poderia acontecer. É um evento que pode ser gravado e depois a pessoa vai assistir todas aquelas declarações de amor. Então também são outros formatos que vêm surgindo que são importantes. Então assim, todos os rituais são muito importantes, sejam os tradicionais ou aqueles criados. Eu acho que esses são mais importantes ainda. Assim, qual o significado que eu dou para essa passagem? Como que eu posso me organizar para que eu possa seguir com o luto dessa forma? Então, eu acho fundamental. Quero só contribuir um pouquinho. A gente não pode esquecer que os rituais eles estão ligados a passagens, né? Sempre eles estão fazendo um marco, né? E quando você não celebra esse marco, às vezes a passagem se torna menos perceptível, né? Ou menos vivenciada. Então, daí a importância. E aí não importa como, não importa qual a sua religião, não importa como você quer fazer, o importante é que você faça nesse sentido. Vivencie aquele momento da sua passagem, se é de perda, se é de dor, o que seja. Vivencie. Não se negue a isso. Lu, quer trazer algo? Algum complemento? É intenso, né? Porque esses dias mesmo eu tive diante de uma pessoa que está resistindo a esse contato com aquele que em breve passará, né? E eu acredito que cada um vai viver dentro da sua possibilidade. E a gente substitui ritos, né? Eu não consigo ver o corpo. O que você consegue fazer para honrar, né? Então, tem essa leveza, né? Que a gente... Os ritos, na verdade, é muito mais uma experiência interna do que socialmente definida dentro de padrões, né? Se a gente é capaz de ritualizar enterrando um objeto e se negando a ver o corpo, né? Tá valendo, porque eu estou vivendo algo nesse sentido. Então, o sagrado ele pode ter 1000 formatos. E é importante que a gente encontre o nosso formato. E hoje em dia tem que ser um bocado criativo, né, Tom? Para encontrar o nosso formato, mas é importante que ele seja buscado, né? Acho que é isso. Muito obrigado, Lu. Eu estou preocupada com o horário do Tom e tem uma pergunta tão bacana que eu também queria ouvir a resposta que fizeram diretamente para ele aqui. Eu não... Vê se vocês acham. Lu, eu vou... não, mas eu vou conseguir ficar até 9h30, Lu. Eu consigo. Ai, que Na ótimo! outra lá. Então, eu já avisei lá. A conversa tá boa aqui. Viva! Yes! Eu fico até o finalzinho. Fica Tá, tranquilo. porque essa eu quero Obrigado. ouvir a resposta também, porque Obrigado. sobre cuidados Lu, paliativos. Obrigada por ter desapegado, Tom. Lu, você quer trazer essa pergunta? Ah, não, acho que eu sei qual é. Gostaria de ouvir do Tom Almeida, é da Ionete, né? Gostaria de ouvir do Tom Almeida sobre como ele vê os cuidados paliativos e o cuidado ou a falta de cuidado com o familiar. É essa, Lu? Essa. Perfeito. Então, essa é a pergunta para o Tom. Perfeito. Bom, eu sou o maior defensor de cuidados paliativos.
Na verdade, foi cuidados paliativos que transformou a minha vida e fez com que eu me envolvesse totalmente com esse tema. Foi algo que eu não escolhi, eu fui escolhido quando eu entendi o que era cuidados paliativos e vi o impacto que isso causava na vida e na morte das pessoas. Eu falei, as pessoas precisam saber o que é cuidados paliativos. Poucas pessoas sabem. Quem sabe, às vezes, tem um entendimento muito ruim sobre, limitado do que é cuidados paliativos. Então, talvez tenham pessoas aqui que não saibam o que é cuidados paliativos, né? Então, cuidados paliativos é uma abordagem para cuidar de pacientes que têm uma doença grave e que ameaça a vida dessa pessoa. E é um cuidado holístico, é um cuidado com uma equipe multiprofissional que vai trazer, com o principal objetivo de trazer conforto para essa pessoa. Conforto físico, como primeira ordem, para depois também cuidar de outras dores, né? Cuidar das dores emocionais, espirituais, dores sociais e familiares. Então, e cuidados paliativos, ele olha a pessoa que tem a doença. Então, normalmente na medicina tradicional, etc., a doença fala maior, o tratamento é maior, ganha um papel muito mais importante que a própria pessoa e a família. E o cuidados paliativos, ela olha para essa pessoa, ela olha para a sua estrutura familiar, ela olha para a família da pessoa, para entender qual é a história, qual é a biografia, como que essa pessoa tem vivido até aqui, como ela gostaria de viver daqui para frente, quais são os seus valores, quais são os seus desejos, quais são os seus medos. Então, ela inclui tudo isso dentro do processo. E o cuidado paliativo é uma coisa que é extremamente importante. Ele pode acontecer, ele deve acontecer a partir do momento que a pessoa recebe um diagnóstico de uma doença grave que ameaça a vida. Ou seja, a pessoa acabou de receber um diagnóstico de câncer, pode ser que ela não vá morrer com esse câncer, mas esse processo, quando a pessoa recebe o diagnóstico, a morte chega junto, que já é esse medo. Será que eu vou morrer? Será que eu vou ser mutilado? Será que eu vou perder meu cabelo? Então, todos esses medos já vêm. E cuidados paliativos, ele vai ajudar a pessoa a atravessar todo esse processo. Em paralelo ao tratamento curativo. Então, não é um ou outro. Pode chegar um determinado momento da doença em que o tratamento curativo, talvez ele comece a trazer mais malefícios do que benefícios. Então, sim, tem um momento de talvez eu abra mão disso e eu vou ter cuidados paliativos, que vai cuidar da minha vida, vai trazer somente qualidade de vida até que o momento da minha morte chegue. Então, cuidados paliativos, ele fala sobre o momento de honrar o momento correto da morte, não antecipando e não postergando, e sim promovendo conforto para que ela chegue. Então, isso causa um impacto muito importante também nos familiares, né? Que a pergunta tem esse verso, para os familiares. Um processo muito importante para o familiar, porque ele fala, de novo, ele foi bem cuidado, ele foi digno, ele foi respeitado, teve amor, teve cuidado. Então, com todo esse discurso que eu vivencio, que eu digo, que eu ouço, faz com que eu consiga viver o processo de luto de uma forma natural, melhor, mais saudável. E o cuidados paliativos, então, ele é desde o início precoce, até ele pode se tornar um cuidados paliativos crônico, ou seja, quando a pessoa está exclusivamente em cuidados paliativos, e também cuidando do luto. Então, tem uma equipe de profissionais que cuida da pessoa no luto dentro do processo de cuidados paliativos, porque eu preciso cuidar de todo o processo. Então, eu sou totalmente defensor de cuidados paliativos, e aí é dessa forma que a gente vai, quanto maior número de profissionais a gente tiver de espaços que têm oferta de cuidados paliativos no Brasil, melhor qualidade de adoecimento, terminar de morte, a gente vai ter. E, consequentemente, nós estaremos vivendo lutos mais saudáveis. Então, cuidados paliativos, go! Muito bom, Tom. Alguém gostaria de complementar? A própria Ionete, ela traz uma coisa que eu fico curiosa para entender essa angústia dela, né? Que na teoria é isso, mas na prática é outra coisa, e ela viveu essa outra prática, né? Eu tenho a acrescentar, Ionete, eu não estou justificando as equipes, mas no mundo inteiro, cuidados paliativos, pasmem, é uma coisa relativamente recente. Eu lembro que não tem pouco tempo que minha mãe morreu, a gente tinha um termo de cuidados paliativos e olha, cada vez eu tinha que chegar e apresentar o termo e falar, peraí, ela está em cuidados paliativos. Hã?
dentro de grandes e importantes hospitais, né? Então, eu acho que há um momento de aculturação da própria área hospitalar da saúde, do que seja isso. E já vi profissionais de saúde usando o termo de forma errônea, como se cuidados paliativos fosse, por exemplo, só cuidados de fim de vida, de quem está sentenciado à morte, e não necessariamente aí esse lugar, né? Então, eu acho que a gente ainda precisa trazer muita clareza, né? E que nós ainda teremos décadas de evolução da área da saúde hospitalar para acolher cuidados paliativos como parte inerente da abordagem e dos planos de saúde, e do governo, e de tudo, né, gente? Então, estamos longe, né, Tom? Mas vamos chegar lá. Mas eu queria complementar um ponto que eu acho que, com certeza, eu acho que talvez a experiência que eu perdi aqui o comentário dela, falou de ter vivendo a experiência e a prática. Realmente, ainda a gente está... cuidados paliativos não é novo, mas ele está se tornando mais conhecido. Então, já tem gente trabalhando, mas ainda somos poucos. Existem poucos, antes existiam muito menos profissionais. Então, cada vez mais existem profissionais se especializando mais em cuidados paliativos. Então vem num crescente, então a gente vem numa curva otimista. E no que eu acredito é que essa transformação a gente vai conseguir através de um comportamento da sociedade civil. Ou seja, da Lu entender que existe um testamento vital, que ela entende, ela aceita que ela está praticando o amor mais generoso possível, que é do desapego. A minha mãe está doente e ela está chegando ao fim, e eu vou me desapegar, então eu quero só promover qualidade, eu vou promover conforto para essa pessoa. Então, que todos nós aqui, que a gente entenda isso, entenda o que é cuidados paliativos, que a gente chegue no hospital e fala, cadê a equipe de cuidados paliativos? Ah, não sei. Por exemplo, eu sei que tem pacientes aqui, que muitas vezes o paciente que está, por exemplo, com câncer em metástase e chega para o oncologista e quer falar sobre cuidados paliativos. E o oncologista fala assim, não tá cedo, imagina, para de besteira, vira essa boca para lá, não é a hora de cuidados paliativos. Oncologistas que não aceitam, ou seja, tem um problema de ego enorme, de falar assim, eu vou mudar, de não entender o que está acontecendo. Então, esse movimento, essa transformação vai vir de verdade através da sociedade civil, ou seja, a gente pressionando nos hospitais, com os médicos, com os planos de saúde e nas empresas, e seja onde for, a gente falando sobre isso. Dessa forma, a gente vai acelerar essa mudança. No infinito, a gente tem uma missão que é super ousada e talvez eu não veja, talvez a gente não veja, que é que o Brasil esteja entre os 10 países com melhor qualidade de morte. Hoje nós estamos em 42º. A gente quer 10º. É super ousado? Extremamente ousado. Talvez eu não veja. Mas não é isso que vai me motivar. E eu trabalho para isso. Eu quero que a gente faça. E é através de comunicação. Através disso. E inspirando pessoas e alunos e tudo mais profissionais e mais pessoas a realmente entenderem que cuidados paliativos transforma a qualidade de vida e de morte das pessoas. Então, a gente vai mudar logo isso. Eu quero assim, dar um Lídia, pitaco nessa história. Esse negócio tá bom. Eu entendo que isso tudo começa dentro das nossas casas. Quando eu falei de parteiras e parteiros da passagem, eu não descosturo o momento do nascimento do momento da morte. Meu neto nasceu aqui em casa, do jeito que eu já chamei os meus filhos e falei, olha, eu escolho morrer em casa, não quero morrer em hospital. Meu marido falou a mesma coisa, eu também quero morrer em casa. Os meninos falaram a mesma coisa, a gente também, tá todo mundo fora desse negócio de morrer no hospital. Então, isso é uma conversa. É assim que a gente vai mudando essa história. Meu neto nasceu aqui, por que não? Com o tempo, isso ficou, a gente foi banindo a morte. Eu sou do sertão do Piauí, as pessoas eram veladas nas casas. Aqui em Brasília, tem uma amiga querida que fez Poeira comigo, também uma peça sobre a morte, a Cris Cavalhedo, a gente foi dirigida pelo Jonathan Andrade. A Cris velou o companheiro dela na casa dela.
velou a mãe dela na casa dela. E foi lindo, foi maravilhoso. Então, isso começa a mudar a partir do amor. Alguém perguntou, não falaram sobre espiritualidade? Sim, falamos, porque espiritualidade é amor. A gente está falando que o outro lado é o amor. Cada um de nós está falando isso de um jeito, né? Então é isso. Aliás, uma pessoa aqui comentou, Lídia, assim, que a gente não tocou no tema espiritualidade, né? Eu convido, que a gente já está encerrando, vejam a peça inteira, porque é impossível falar de morte sem tocar espiritualidade. E espiritualidade, para nós, e eu creio que eu estou falando em nome de todos, Zé, Tom, Lídia, vem do que é sagrado. E no momento que o sagrado se manifesta, para mim de um jeito, para você do outro, mas é sagrado, aí a gente está falando de espiritualidade, né? Religiosidade é outra coisa. E para nós a morte é um espaço muito sagrado. Até por isso eu chamei meu espaço no Instagram de Sagrado Fim, porque ele é sagrado e precisa ser honrado, né? É isso, gente. Yuri, eu estou vendo que você já está na fase final aí. Isso. Ainda temos... Bom, primeiro eu queria agradecer a você, Lu, ao Zé, ao Tom e à Lídia, pelas lindas e ricas falas, pela presença de vocês aqui, por trazer para essa mais de uma centena de pessoas que nos acompanharam nessa noite de sexta, para esse tema que às vezes é muito árduo, que às vezes é muito difícil, mas que sempre será extremamente necessário. Então, muito obrigado a vocês por trazerem esse carinho para nós a respeito desse tema. Queríamos, eu e o Érico vai encerrar, e eu queria oferecer, em nome da Unipaz EAD, para os guerreiros que estão aqui ainda conosco, que conseguiram acompanhar tudo isso nessa sexta-noite, um presente, em nome da Unipaz EAD. Nós vamos sortear aqui 3 ingressos, para quem tem interesse continuar aprofundando nesse tema, na próxima sexta-feira e no sábado, em uma imersão com a Lídia, com Roberto Crema e com um lama, um monge tibetano lá da Espanha, que é um cara, ele é impressionante, que é o Alejandro Torrealba. Vai ter tradução consecutiva para ele. Então, esse evento nós vamos sortear aqui 3 ingressos. O Érico, queria chamá-lo, ele é expert nessas questões, para ver quem será aqui o sortudo, a sortuda, que vai levar esse ingresso. Érico? Boa noite a todos, a todas. Então, também convidar, né, esses 3 palestrantes da semana que vem, a gente está com vídeos também, né, eles falando um pouco sobre a visão de cada um a respeito dessa temática e o que eles falarão, né? E estamos nesse movimento, nesse período agora, né, até o evento, movimentando um pouco nossas redes a respeito dessa temática, trazendo reflexões. Então, antes de fazer o sorteio, fazer nosso merchandising também, né, para nos seguir, Unipaz EAD no Instagram, né? Vamos colocar esse debate aqui, nós vamos mandar para vocês o link, a gente também vai colocar no canal novo da Unipaz EAD no YouTube. Estamos criando todo esse movimento. E como o Yuri falou, para quem quiser aprofundar, né, tem essa possibilidade na semana que vem. E nós vamos sortear, então, 3 ingressos. E a gente pensou de muitas formas aqui, mas já achou uma forma bem simples, né? Então, a gente escolheu 3 números, né? O Yuri já está lá com os 3 números, de 0 a 100, para vocês escreverem no bate-papo. E quem acertar o número, né, desses 3 ganha o ingresso. Né? Um número por pessoa, pessoal, por favor. Número por pessoa, por favor. Já vi que uma ali ganhou, Yuri. E outra ali ganhou também. Cara, virou Matrix aqui o chat.
Né? E em paralelo, enquanto as pessoas estão fazendo isso, então nós vamos enviar para vocês. Só para a gente vai seguir a ordem também. Se duas pessoas colocarem um número igual, a gente vai considerar a primeira, tá? Então a gente vai enviar para todos que se cadastraram para esse evento. Nós vamos enviar então a gravação para vocês assistirem no YouTube. Nós vamos enviar o contatos também. Muita gente perguntou do livro, dos contatos dos participantes, do Tom com o Infinito, da Lu com a peça teatral inteira e essa versão reduzida. Então, uma forma também de quem se interessou por um tema ou outro, de alguém específico aqui, também ter essa disponibilidade de verificar. Tá? Temos uma pessoa com a mão levantada, talvez seja uma pergunta. Acho que agora quietou aqui os números, conseguimos conferir. Perfeito. Enquanto isso, pessoal, eu vou partilhar aqui o link do evento, tá? No chat, para quem se interessar e não for o dia de sorte, poder também participar. Dia de sorte né? Porque olha a sorte da gente de estar aqui nesse evento maravilhoso, com essas pessoas tão ricas, tão incríveis. Yuri, você pode dar o veredito? Estou conferindo. Ok, pessoal? Acabou, parou. Hora de conferir. Espera aí, que agora eu tenho que retroagir. Só um instante. Os números foram 08, 33 e 78. Então, 8, Andréia Ferraz. Andréia, por favor, mande o seu e-mail para nós em direct. Manda para o Érico, por favor. Andréia Ferraz, que colocou 8. Foi a primeira a colocar. Outras pessoas colocaram, mas a Andréia Ferraz foi a primeira. André, agora você vai cantar. O infinito sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Gente, 33, Eveline Rodrigues. Foi a primeira a colocar 33. Eveline, por favor, mande seu e-mail para o Érico no direct. Vamos ver agora quem colocou 78. Eita, será que ninguém lembrou desse número? Tem sim que eu vi aqui. Não sei se foi na ordem. E? Achou aí, Yuri? Não. Então não sei se tem. 78. Zane de Andrade. Traga o seu e-mail para o Érico. Esses foram as pessoas com um pouquinho mais de sorte que todos nós, que temos sorte de estarmos vivos, bem, com saúde, respirando. Isso é a maior sorte, gente. Temos um teto, temos uma caminha para ir dormir daqui a pouco. Isso tudo é muita sorte. A gente tem que agradecer. Então, convido vocês agora a Lídia, Zé, Tom, Lu, se quiserem uma palavra de encerramento apenas para realmente dar o lacinho final nesse evento maravilhoso. Palavrinha breve, apenas para encerrar. Eu gostaria de falar rapidinho. Estou deixando aqui no chat o link da peça inteira. Se vocês querem dar um presente para mim e para o Zé, visitem esse link. Se inscrevam no canal. Sigam a gente no Sagrado Fim, no Instagram, para a gente poder seguir juntos. Façam comentários. Essa interação para nós é fundamental. E é parte da construção do berço para nascer a peça presencial. E a peça presencial, gente, se prepare, vai ser bem interessante.
Até porque a gente vai poder resgatar coisas que a gente não fez e outras que a pandemia está trazendo para nós, né, Zé? E vai ser um prazer, inclusive, co-construir isso com vocês. Principalmente com tu, Tom Almeida. A gente levar esse negócio adiante, fazer da arte o caminho para quebrar essas barreiras, que é a tua missão, né, meu filho? Enfim, estamos juntos, Unipaz, uma bênção, que parceria linda, como flui, como prospera, como abunda, né? Abundante. E gratidão a cada um de vocês que esteve aqui, muitos que vieram com carinho, com convites assim laçados, one to one, e a sabedoria de vocês. Desculpa a gente não ter respondido tudo, mas vai ter outros encontros, né? A gente está aí. Gratidão. Gratidão, pessoal, a cada um de vocês. Eu lembro do Bené Fonteles, um amigo muito querido, que diz: antes arte do que tarde. Que lindo a gente estar juntos nessa noite. Alguém falou, tá parecendo um sarau, pois não é que tá mesmo? Obrigada, muita gratidão. É uma alegria e uma honra para a Unipaz a presença de cada um de vocês. Queria agradecer também, foi um prazer. Muito obrigado pelo convite, foi uma conversa deliciosa de ver tanta gente querida aqui. Muito obrigado. Boa noite para vocês, bom descanso. Que todos tenham uma noite bem tranquila de sono. E quem tiver interesse, eu vou deixar aqui o link do Infinito para vocês verem as informações lá que a gente tem, tá bom? Muito obrigado por tudo. Yuri, obrigado. Érico, obrigado por toda a estrutura aí. Lídia, foi um prazer. Lu, sempre bom te rever. Beijo para todos. Boa noite, todos e todas. Gente, muita gratidão por esse encontro, por esse momento, por essa equipe incrível, deliciosa. Unipaz sempre é Unipaz, né? Não tem nem o que discutir, nem o que falar. O meu grupo, que eu trabalho com ele, que é o meu grupo de pesquisa, chama Celeiro das Antas. Grupo de Teatro Celeiro das Antas. Antas mesmo, tá? Anta, aquele bichinho, é isso. Celeiro das... Somos todos antas. Porque para fazer arte nesse país está sendo anta. Se não for um bicho mais determinado, não dá conta, não. E, assim, muita gratidão pelo o tempo de vocês, pela escuta de vocês, pela generosidade da presença de vocês. Muita gratidão. E eu quero deixar só uma coisinha assim, de pendurado no ar, assim, flutuando um pouco. Alguém colocou a questão da... Não falamos sobre a espiritualidade, não falamos, enfim, isso abre várias janelas, várias possibilidades. E eu vou deixar só uma coisa que tem acontecido comigo. Eu tenho gostado muito, muito da ideia de que a vida é finita. Eu tenho gostado muito disso. Isso tem me deixado num lugar assim, sabe? E quando eu digo finita mesmo, não quero pensar em nada que tem depois, se tem, se não tem. É tão lindo estar aqui agora, que se isso acabar, eu quero me sentir satisfeito com isso, quando isso acabar. Para mim, ela é finita. Para depois, ninguém voltou para me contar, nem eu quero saber. Beijo para vocês, gratidão. Bom, a morte é a curva da estrada. Morrer é só não ser visto. Se escuto, te ouço a passada. Existir como eu existo. A terra é feita de céu. A mentira não tem ninho. Nunca ninguém se perdeu. Tudo é verdade e caminho. Invocando o nosso querido poeta Pessoa para encerrar essa noite maravilhosa com vocês. Muito obrigado a todos. E agora, eu vou abrir aqui para quem ficou, falar o seu oi, celebrar, e, enfim, dar o seu grito de guerra. Vamos aqui. Bom, agora estão todos, convido vocês todos a
prazer. Obrigada, pessoal. Boa noite. Obrigada. Gratidão. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Obrigada. Gratidão. Obrigada. Beijo. Maravilhoso. Valeu, Lu! Valeu, Lu! Parabéns! Quanta luz! Gratidão. Obrigada. Obrigada. O Teatro de Brasília agradece, Zé Regino. Tá lindo, Zé Regino, lindo, Lu, lindo. Minha irmã, Que coisa mais linda, que poesia esse encontro, maravilhoso. Ó, vocês, ó. As bolsas de Rebouças nos encantam sempre, dona menina. Força e luz, força e luz. Coisa mais linda. Que especial, minha irmã. Brilhante. Que bom. Brilhante, um momento assim, ímpar. Agradeço muito, muita gratidão. Parabéns. Gratidão, irmão. Parabéns, que bom, Paulo. É nóis, Unipaz, é nóis. Elza, parabéns. Gente, que coisa linda. Parabéns, Lu. Foi bom te achar lá no Instagram, viu, Lu? Ai, que lindo! Nossa, eu estou muito feliz, viu? Foi lindo, maravilhoso. Obrigada, Elza. Você fez a ponte inicial, porque eu sou uma sem Instagram. Mas, muitos, né, Lu? você já vai pensar no assunto, né? Tudo surgiu lá. Que lindo. Boa noite. Boa noite. Queridos, emissão para desapegar, deixa um beijo no coração de você. Até logo. Boa noite. Tchau.